Boa noite mais uma vez. Convido todos a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 18. Se você puder, coloque-se em pé para acompanhar essa leitura. Lerei do versículo 9 até o 14. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Título da mensagem dessa noite é Bom Demais para Ser Aceito. Diz assim Palavra de Deus: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pai, que o Senhor me use para entregar o recado que o Senhor quer entregar ao teu povo nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? A parábola é muito clara e simples de entender, mas o seu significado é, de fato, muito mais profundo do que a gente consegue compreender. Talvez seja uma das parábolas, ou um dos assuntos, no caso justificação, que nós vamos compreender de forma mais clara quando, de fato, assumirmos o corpo glorificado e a nova mente que teremos, conforme a Bíblia nos ensina. Mas, se nós não lermos esta passagem, tendo em mente os costumes, os valores religiosos da época, nós não vamos compreender que este ensinamento de Jesus era um grande impacto para aqueles que os estavam ouvindo, ou que o estavam ouvindo. Já de início, é importante destacar que esta parábola, ou este ensinamento de Jesus, embora ele citasse um fariseu e um publicano, não era uma parábola que falava somente a esses públicos, aos fariseus e aos publicanos. O texto deixa claro no versículo 9, que Jesus disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, isso de partida é importante nós entendermos. E o outro ponto importante é que os 2 homens, o fariseu e o publicano, subiram ao mesmo lugar com o mesmo propósito. Subiram ao templo para orar. E eles estavam na mesma condição diante de Deus, porque os 2 estavam perdidos, embora um se achava bom demais e que na sua mente tinha méritos diante de Deus. E o outro, perdido, pecador, reconhecia a sua condição verdadeira diante de Deus. Só que os 2 voltaram de uma maneira diferente depois da oração, porque um voltou justificado por Deus e o outro não. Eu creio que o tema central deste ensino de Jesus é revelar que o critério de Deus para justificar o pecador não é baseado no mérito, nas obras, mas sim na sua graça, mediante a nossa fé. E essa parábola nos traz este ensinamento. Tem pessoas que são boas demais para serem aceitas, mas não reconhecem isso. E lembro de um colega, morando no interior, procurando trabalho. Ele tinha muitas qualificações, até que surgiu uma vaga na empresa de um conhecido seu. Então ele enviou o currículo, na verdade não enviou o currículo, mas ele foi com o currículo para conversar com o responsável pela vaga, e quando ele apresentou o currículo, o responsável pela vaga falou: olha, eu tenho essa oportunidade, mas você tem qualificações demais para essa oportunidade.
É claro que é um contexto diferente, mas tem gente que se acha bom demais e que merece entrar no céu ou ser justificado por Deus, se é que entende o que significa ser justificado. Mas Jesus disse que não veio chamar os justos ou os bons, e sim os pecadores ao arrependimento. E essa parábola pode nos ajudar a compreendermos este ensinamento de Jesus. E o que ela nos ensina? Bom, em primeiro lugar, ela nos mostra que o Evangelho é uma boa notícia para todos, mas nem todos o recebem como boa notícia. O Evangelho não parece fazer sentido para quem acha que tem créditos demais diante de Deus, para quem acha que através das boas ações ganhará pontos com Deus. E por isso aquele ensinamento de Jesus era um grande impacto para os seus ouvintes daquela época, porque sugerir que o pior dos pecadores foi justificado, enquanto aquele que seria um modelo de fé ou de obediência à lei, não, era realmente contraditório, pelo menos segundo o entendimento ou a vista daqueles que os ouviam, ou que ouviam a Jesus. Como é que poderia um Deus, sendo justo, justificar uma pessoa injusta? Então, na mente daqueles que eram ouvintes do ensinamento de Jesus, era contraditório. Mas essa é uma pergunta que o Evangelho responde. Porque pela graça, Deus nos deu seu Filho para morrer na cruz, por expiação dos nossos pecados. Então não se trata de Deus ser injusto, mas Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, como diz Romanos, capítulo 3, versículo 26. Então não é uma injustiça de Deus justificar o injusto. Muito pelo contrário, Ele tem autoridade como alguém justo para justificar aqueles que estão em pecado diante do Senhor. Então essa parábola, ela nos mostra que havia alguém autoenganado. O fariseu, assim como muitas pessoas hoje em dia, estão autoenganados diante de Deus. Pensam que tem bons frutos, mas o fruto está cheio de bicho, e não sabe. Não sei se você já teve essa oportunidade de colher uma goiaba no pé de goiabeira, ou numa goiabeira. Eu peguei essa época ainda, viu? Eu lembro disso. Ou no quintal de alguém, ou no terreno de uma pessoa, ou mesmo nas praças. A gente ia na goiabeira, uma fruta tão bonita, amarelinha, e a gente com aquela vontade, já sentindo o gosto da goiaba, morde, e quando olha para dentro, vê que a goiaba está um pouquinho escura, e como bônus ainda tem lá um bichinho pedindo, não continua mordendo a goiaba. E era assim também com os fariseus, ou com aqueles que se achavam bons demais diante de Deus, porque aparentemente o fruto era bom, mas por dentro estava cheio de bicho. Então o fariseu produzia frutos de boas aparências, mas o interior não estava bom. E esse é um problema de muitos orgulhosos, de pessoas que precisam de restauração, ou até mesmo de cura, de reconhecer que precisam de ajuda, sair do estado de negação. E é como Jesus ensinou no Sermão do Monte ou da Montanha, na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem que de fato precisam de ajuda. Então, para quem sabe que precisa de ajuda, de socorro, de salvação, ouvir a mensagem do Evangelho é uma boa notícia. Mas para quem se acha bom o suficiente, não entende a mensagem do Evangelho. E a parábola nos ajuda a compreendermos um pouco a respeito desse assunto. Em segundo lugar, ela também nos mostra que há uma nova posição diante de Deus a todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus. Um novo status. Nós somos nova criatura, ou novas criaturas diante de Deus, e assumimos uma nova posição diante do Senhor. Havia um contraste muito gritante entre o fariseu e o publicano. Um era modelo de lei ou de cumprimento da lei diante da sociedade religiosa da época, enquanto o outro era considerado um pecador, um traidor, alguém impuro, que era indigno.
A postura deles também, durante a oração, é muito interessante, esse contraste, a diferença, porque o fariseu, ele orava de si para si mesmo, e no seu íntimo, desprezava os outros, inclusive aquele publicano, enquanto o outro, no caso o publicano, o pecador, nem sequer olhava para o céu, mas angustiado batia contra o seu próprio peito, e reconhecendo que era um pecador. Então eles tinham, diante da sociedade religiosa, e talvez até no seu próprio entendimento, posições diferentes, mas diante de Deus, todos eles estavam na mesma condição, de perdido, de pecador. Os fariseus eram aqueles estudiosos dos textos sagrados, que achavam que cumpriam a lei, e isso para eles se tornava um motivo de orgulho, mas eles não eram tão cumpridores assim. Já os publicanos eram judeus que tinham concessão dos romanos para cobrarem dos próprios judeus, e eram considerados como traidores e pecadores. Mas quando se colocaram diante de Deus, aquele que rasgou seu coração e que sabia que não era digno do Senhor, foi ouvido e justificado, e por isso recebeu um novo status, uma nova posição diante de Deus. E é isso que o Evangelho nos ensina, que nós não somos merecedores, mas todos aqueles que creem em Jesus, deixam de ser criaturas, e passam a ser filhos de Deus. Isso é uma grande bênção para nós, e é o que essa parábola nos ajuda também a compreender. Há um pensamento atribuído a Martin Luther King, diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, e ainda eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Então alguém simplificou e escreveu assim: não sou ainda quem serei, mas graças a Deus não sou mais quem eu era. Porque é isso que Jesus faz, quando Ele nos transforma. E por último, esta passagem nos mostra que todo o crédito pelo que nós somos hoje, pertence a Jesus. Nós somos o que somos pelo que Jesus fez na cruz, e pelo que Ele nos deu, pela graça mediante a fé. Uma vez o pastor Ebenezer compartilhou no Facebook: foi pela graça, mas não foi de graça, houve um preço a ser pago. Então Deus, Ele não ignorou as nossas culpas, alguém teve que pagar esse preço, e foi o próprio Senhor Jesus. Malcolm Smith, no livro Esgotamento Espiritual, se eu não me engano esse é o título, ele fala disso. Quando Jesus estava morrendo na cruz, era um pagamento de Deus para Deus. Deus assumiu o prejuízo, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. É interessante que a salvação é um grande presente que nós recebemos mediante a fé. E com o tempo nós vamos desembrulhando esse presente, a gente vai entendendo que tem muito mais coisas que a gente não conhecia. Então a gente abre esse presente, que é a salvação em Cristo Jesus, e de repente a gente pega lá e encontra uma parte do presente que está escrito assim: regeneração. E a gente vai para a palavra e entende que regeneração é um novo nascimento, vem na salvação. Aí a gente vai lá e depois tira um outro pacote que está escrito santificação. Então agora nós somos povo exclusivo de Deus. Vai lá, tira do pacote e sai a palavra eleição, e nós entendemos que não fomos eleitos para a salvação, mas como somos salvos, agora fazemos parte de um povo eleito por Deus, para bênçãos e responsabilidades. E aí, numa dessas partes, sai a justificação. E o que é a justificação? É Deus declarar o pecador justo, é declarar aquele que crê em Jesus justificado. E já estou caminhando para o fim, mas é você receber um crédito que você não tinha direito. Gênesis capítulo 15, versículo 5, nós vamos entender melhor isso quando a Bíblia fala de Abraão, ou Abrão. A Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, foi creditado na sua conta a justificação. E o que isso significa?
Significa o seguinte: vamos supor que você seja um empreiteiro, você conclui uma obra e você espera um crédito na sua conta pelo seu trabalho, e isso é justo. Só que no caso de Abraão, e no nosso caso, nós não merecíamos esse crédito, mas Deus ainda assim deposita esse crédito, mas o mérito é todo de Jesus. E isso, irmãos, essa mensagem de hoje, ou essa meditação, é um motivo para nós agradecermos a Deus. Talvez a gente não tenha ideia do que isso significa, mas é muito mais do que a gente pode compreender. E creia, isso é uma bênção, é um privilégio que vem na salvação, que nós recebemos de Jesus quando cremos em seu nome. Que Deus te abençoe e que a gente desfrute dessa bênção que é a justificação em Cristo Jesus. Amém.